Graça e paz do Senhor Jesus a todos, é sempre uma honra, uma alegria para mim estar aqui falando com vocês. Hoje eu estou trazendo uma moça linda, uma jovem, que tem uma história maravilhosa de superação e de milagres para nos contar. Como eu sempre faço, eu começo com a palavra de Deus, trazendo uma palavra de esperança para todos os lares, para todas as famílias, para todas as pessoas que nos assistem. Eu glorifico ao Senhor Jesus pela vida de vocês, eu glorifico ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida. Aleluia! Diz assim Amém. O Salmo 77, 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é tão grande como o seu Deus? Não há um Deus maior, não há um Deus melhor. Ele é único e só Ele pode nos dar a vitória em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho hoje o prazer de receber essa moça linda que foi indicada pela Eliette, que já fez um podcast comigo, a vereadora de Mogi Guaçu. Beijo para você, Eliette. E é uma alegria apresentar para vocês essa moça que vai contar uma história muito bonita para nós. Seja bem-vinda, Vilma. Obrigada. Pode se apresentar. Eu sou a Vilma, eu sou de Mogi Guaçu, pertenço à igreja Adebras Chaparral. Estou muito feliz de estar aqui hoje para passar o meu testemunho a vocês. Amém, muito bom. Vilma, começa contando pra gente como que foi a sua trajetória de vida, como que você conheceu Jesus, ou se você, porque aqui a gente fala assim no podcast, nós falamos de ACDC, a sua vida antes de Cristo e a sua vida depois de Cristo. Amém? Todo Amém. mundo tem que ter um romper na vida no momento que encontra Jesus. E é sobre isso que nós falamos, sobre vidas transformadas pelo poder da palavra. Então eu queria que você contasse pra gente como que foi a sua infância, como que você conheceu o evangelho, ou se você já nasceu em berço evangélico, eu não sei. Conta pra gente. Eu sou de Minas Gerais e a minha família conheceu Jesus primeiro, né? Aí eu tinha uns 8 anos, eu fui para a igreja, comecei a acompanhar eles como criança, ia na igreja. Mas com o passar do tempo, a partir dos 16 anos, eu acabei me afastando. Aí aquele bate-cabeça, né? Que a gente faz tudo errado. Tudo errado. Mas aos 21 anos eu voltei para a igreja. Olha. E eu voltei e nunca mais saí, porque é uma oportunidade única que Deus nos dá, né? E eu aproveitei essa oportunidade, mas esse tempo que eu fiquei afastada, eu reconheço que não é bom, que não foi bom para mim. A minha família era evangélica, eu perdi minha mãe bem cedo, o meu pai ainda é evangélico até hoje, graças a Deus toda a minha família hoje é evangélica, serve ao Senhor. Glorifica a Deus por isso, muito bom. Sou muito feliz por isso. E hoje você veio aqui para contar pra gente, que eu já sei, porque já me contaram, por isso que eu te trouxe, você vai falar de um milagre, que aconteceu na sua vida, então a gente está diante de um milagre. Aliás, vocês estão diante de 2 milagres, porque eu também sou um milagre, eu também já sobrevivi à morte, então ela vai contar o dela. Eu me considero hoje um milagre ambulante. No ano de 2018, depois de sentir algumas dores no estômago, eu procurei um médico. Tomei alguns remédios. Primeiro ele me deu um remédio para tomar, porque acha que é um probleminha no estômago, que um remédio resolve. Não é nada sério, aquela conversa inicial, né? Aí tomei os remédios, mas novamente eu comecei a sentir dor. E um dia eu senti uma dor muito forte, parecia que cortava. E foi então que eu procurei o médico, falei que o remédio não resolveu, e ele me sugeriu um exame. Eu fiz uma endoscopia. Mas como a gente às vezes não se preocupa muito, não para escutar o corpo, eu demorei até para ir ver o resultado da endoscopia. Você nem se preocupou em ver o resultado. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não precisa. É muito bom, porque a gente fica esperto e vai observando os sinais que o nosso corpo vai dando, né? Porque o nosso corpo dá sinais. Quando alguma coisa não está bem, ele fala com a gente. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor e às vezes ouvir o nosso próprio corpo. Verdade. E aí? Aí eu fiz a endoscopia, levei para o médico. Era uma segunda-feira. Eu trabalhei até o meio-dia, trabalho num posto de saúde com pessoas que passam por vários problemas e que vai até o posto. Só que naquele dia eu trabalhei até o meio-dia e depois fui ao médico para
levar o exame. Quando eu cheguei no médico, foi uma coisa assim muito incrível, porque eu vi a dificuldade que ele teve quando ele abriu aquele exame. Ele olhava o exame, olhava, Aí ele falou, olha, eu vou pedir para você uma biópsia e vou te internar uma semana. Mas na vida da gente, a gente tem que prestar atenção. Deus cuida da gente quando a gente menos espera, Ele já está cuidando. Quando você descobre ou quando você vai atrás de algum problema ou de alguma solução, o Senhor já veio antes. E Ele me pediu aqueles exames e falou para mim que ia me internar. Naquele momento, eu não parei para pensar sobre essa biópsia. Ele falou, olha, eu vou te internar para a gente fazer alguns exames, porque normalmente demora, você ficar marcando, né? Então já interna e faz tudo. Internei uma semana, tranquila, não passava pela minha cabeça nada. Até então você nem estava preocupada? Não estava preocupada, para mim estava normal. Depois aí a biópsia ficou pronta e eu ia pegar essa biópsia no dia 5 de fevereiro. Era o dia que eu ia pegar a biópsia e levar para ele. Em que ano que foi isso? Foi em 2018. 2018. 2018. Eu não sou curiosa para exames, não pesquiso na internet, nada. Então, eu peguei a biópsia junto com a endoscopia e levei para ele. Naquele dia, quando eu cheguei lá, que ele viu aquela biópsia, eu percebi que algo estava errado. Muito errado. A minha família não sabia de nada, eu não tinha contado que eu estava fazendo os exames, então levei uma amiga. Mas a reação dele foi tão nítida, né? Nítida, que o choque, eu falei, né? Tipo, nossa, algo de errado está acontecendo. E depois de várias vezes que ele revisava aqueles exames, olhava. E sempre mostrando sinais de preocupação. Sinais de preocupação, que eu falei, nossa, alguma coisa não está boa, não né? Tá bem. Ele então fechou tudo, colocou tudo em cima da mesa, virou para mim e disse, Vilma, você está com nódulo no estômago, é maligno, eu vou ter que te internar, te operar e tem que ser essa semana. E eu vou tirar todo o teu estômago. Naquele momento Vai tirar o estômago inteiro? Inteiro. Vou ter que tirar todo o seu estômago. E eu preciso que isso aconteça rápido. Eu levei um choque. Claro. Eu não tive reação. Meu Deus. Quem eu não, não né? tive reação. Foi uma coisa assim, eu fiquei parada. Ele disse, você tem alguma pergunta? Eu falei, vou emagrecer? Foi o que veio na minha mente. Ele falou, vai. Você vai ficar magra igual o Cazuza. Então, na hora eu pensei, não vou olhar a foto do Cazuza, porque aí eu não vou sentir. Eu não quero nem ver. Não quero nem ver. E aí várias coisas passam na mente da gente, porque até então eu não sabia que alguém sobrevive sem estômago. E para mim aquilo era uma coisa nova. E aí eu peguei e falei, olha, eu vou já tentar adiantar a sua cirurgia, porque é uma coisa muito rápida e tem que ser feito muito rápido. Fui para casa, era uma segunda-feira, e algumas pessoas da minha família que têm acesso a tipo doutor, porque eu tenho uma amiga que trabalha com o doutor, que era amigo dele e já viu, já sabia do diagnóstico. Então, depois que eu fiquei sabendo, várias pessoas ficaram sabendo, já sabiam. E eu comecei naquela segunda-feira, era uma segunda-feira, e ele falou, olha, eu vou te internar quarta-feira e quinta-feira, sua cirurgia, já vou fazer sua cirurgia. Naquela segunda-feira, quando eu fui para casa, eu comecei a receber muitas visitas, as pessoas querendo me ver, querendo saber o que tinha acontecido, como eu estava. Eu disse. Só que naquele momento que eu cheguei em casa e vi a minha família, contei para minha família, é aquela situação complicada, difícil, né? Com certeza. Mas também existe o outro lado, onde as pessoas dizem, nossa, você não merece, coitada. Eu não queria que isso acontecesse comigo. Então, a primeira pessoa que chegou em casa que ia falar isso para mim, eu já disse, olha, eu decidi uma coisa, eu não vou murmurar. E não vou me vitimizar. E não vou murmurar, e Deus sabe todas as coisas, Ele sabe até onde eu posso, então eu não vou murmurar. Então, eu cortei ela, então eu não permiti que ninguém, porque às vezes eles querem colocar a gente como vítima. Vítima. Mas todos nós passamos por dificuldades, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Deus age na vida de cada um conforme a sua vontade. Com certeza. E eu queria que a vontade de Deus fosse na minha vida. Então, naquela tarde, eu tive muitas visitas, mas as pessoas sabiam a gravidade da minha situação, que eles não falavam nada. Sentava-se na minha sala. Eu lembro que uma vez... Você tinha noção da gravidade? Não tinha. Você ainda não tinha... Eu não tinha noção de nada, porque naquele momento que acho que ele falou, deu a notícia para mim, eu já... parei ali, então eu não consegui raciocinar. Eu não tinha noção do que estava por vir.
Mas chegou uma hora em que é você e Deus. Eu tinha várias pessoas na minha casa, até 1h da manhã, um foi saindo, o outro, e eu fiquei só. Então, aquele momento você fala. Ou você se desespera e diz... Ou você confia. Ou você confia. E se entrega na mão do Senhor. E se entrega na mão do Senhor. Aí eu fui para o meu quarto, a minha filha foi dormir, eu moro com a minha filha, né? E o meu genro, ela foi dormir e eu fui para o meu quarto. Então, eu ajoelhei, li um versículo e ajoelhei e falei, agora eu vou falar com Deus. Esse é o melhor momento, né? É. Só que assim, Deus tem os meios deles, né? Tem. Naquele momento, eu dobrei os meus joelhos e eu pretendia me derramar ao Senhor. Mas faltou palavras. Eu não consegui falar. Porque eu olhava para dentro de mim e falava, será que eu sou digna de pedir para Deus me curar? Será que eu tenho feito coisas para Ele que Ele, agora eu tenho que pedir para Ele me curar? Eu procurei dentro de mim e eu não encontrei palavras. Nós temos que ter reserva na nossa vida. Nós temos que falar com Deus todos os dias, independente da situação. Ter reserva de óleo. Tem reserva de óleo. Tem que estar sempre enchendo a botija. Sempre cheio. As 5 virgens. Então, naquele momento, eu me deparei na situação. E agora? Eu fiquei um tempo ali de joelhos, procurei uma palavra, procurei o que falar para Deus, o que pedir para Deus. E só veio na minha mente uma coisa. Eu falei, Senhor, eu não consigo orar. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor permitiu isso na minha vida. E se o Senhor permitiu isso, o Senhor sabe o que fazer. Está nas tuas mãos. O Senhor faça o que o Senhor quiser comigo. Eu estou em tuas mãos e eu vou dormir. Eu levantei da minha cama, deitei e na minha mente vinha, mas você tinha que ter orado. Mas eu falei, mas eu estou na mão de Deus. Eu dormi, era uma segunda-feira e a minha cirurgia seria na quarta. Na terça-feira, aquele corre dos exames e tudo mais, na quarta-feira eu fui para o hospital. E quando eu saí de manhã, recebe várias mensagens de apoio, de confiança, mas... Encorajamento. E fui para o hospital. Nessas horas é bom a gente estar numa comunidade de irmãos, né? De irmãos. Porque todo mundo se une em oração e aí a coisa ganha peso, né? Ah, e verdade. O peso da oração é muito importante. Porque eu não consegui orar. Mas havia uma multidão que orava por mim. Que orava por você. Que orava por mim. Tem momento que a gente não tem nada para falar para o Senhor, mas tem vozes tipo, outra pessoa vai ser a sua voz na presença. Eu nunca vi tanta gente se envolver e orar por mim. Na minha doença foi assim também. Eram pessoas que eu nunca imaginava, pessoas que eu nem conhecia, que de repente, para você ter ideia, o meu nome foi parar numa igreja católica e o padre, que eu não sei quem é, nem a igreja que é, ele tirou um momento dele lá e falou, agora vamos orar pela Vilma Moreira. Era eu. Assim, a minha história comoveu pessoas que juntou em oração e a oração ela pode muito em seus efeitos. Com certeza. Pode muito. E quando eu fui para o hospital, me internei na quarta-feira, aí tem toda aquela preparação da cirurgia, mas chega uma hora que está chegando um momento que vem um sentimento de medo, de uma incerteza, de tudo. Natural do ser humano, né? Natural. E eu estava ali, e quando eu estava aproximando o horário, era 1h da tarde assim, a minha cirurgia, estava aproximando o horário, eu falei, Senhor, eu preciso orar. E eu preciso de uma resposta sua. Eu preciso saber que o Senhor está aqui comigo. Foi naquele momento que eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre algo. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor não me abandonou em nenhum momento, mas eu preciso de algo. Algo que, às vezes, a pouca fé da gente, a gente precisa de uma certeza. Nesse momento, entrou uma amiga e ela falou, Vilma, eu estou aqui, ela é uma amiga instrumentadora, pediu para o doutor para acompanhar minha cirurgia. Ela só ia ficar sentadinha no canto, porque ela não trabalhava com ele, era só uma amiga que ia assistir a cirurgia. E ela falou, olha, eu estou aqui, estou indo me trocar, vou lá para o centro cirúrgico e vou te esperar lá. Eu falei, a resposta já veio. Já veio. Mas mesmo assim, eu me troquei, a moça chegou, me levou para o centro cirúrgico, e a gente às vezes não dá valor a certas coisas. Mas quando você está no hospital, faz toda a diferença. Aquela luz que você vai passando para ir para o centro cirúrgico, nossa, aquilo parecia interminável. Aquilo vai andando. Vai assim, andando. Vai passando, vai olhando assim para cima, aquela luz vai passando. Talvez você entre no hospital no dia a dia, você nem vê isso, nem percebe aquilo. Nem percebe. Mas quando o problema é com você, as coisas mudam, é diferente. E eu fui para o centro cirúrgico, me levaram para o centro cirúrgico,
E mais uma vez eu falei, Senhor, eu não tenho dúvida de que o Senhor está comigo, mas eu preciso de mais uma prova. Enquanto você fica naquela antessala esperando a hora da sua cirurgia, eu falei, Senhor, prova para mim que o Senhor está comigo, me dá uma prova, mais uma prova, é só mais uma. Entra uma outra pessoa, uma outra amiga que trabalhava no centro cirúrgico, na limpeza, e ela falou, Vilma, eu estou orando por você, vai dar tudo certo, vai em paz. Eu falei, Senhor, obrigada, eu já tenho a resposta, eu sei que o Senhor está aqui, obrigada. Naquele momento eu já estava tudo nas mãos do Senhor. Foi uma cirurgia muito delicada, 8 horas de cirurgia. Meu Deus. Foi uma cirurgia tirou muito tudo. demorada. Ele tirou o estômago todo? Todo. Tirou todo o estômago. Ele tirou o estômago, ele tirou a vesícula, ele tirou o baço. Tava tudo? Tudo. Assim, aí ele falou assim que alguns órgãos ele tirou porque, assim, como a situação era muito crítica, ele acreditava que estava pelo corpo inteiro, já tinha até metástase. Ele tirou todas as gorduras que envolvem os órgãos, ele tirou 35 linfonodos e tinha câncer em 5. Mas quando ele me abriu, essa minha amiga estava lá assistindo a cirurgia, ele chamou ela. E ele falou, olha, não tenho o que fazer. Infelizmente, a sua amiga não volta mais, não tem o que fazer. Verdade. Porque diz que só tinha bolas de câncer por todo o estômago. Ele falou, infelizmente não tem, o que faremos? Só que Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, né? Ele vai sempre ter alguém para colocar. Se ele não encontra na sua casa, se ele não encontra na igreja, em algum lugar ele vai encontrar, mas ele vai por alguém na nossa vida, no nosso caminho. E ele chamou ela estava no seu cantinho, lá ele chamou ela e falou, olha, o que faremos agora? Ela falou, tira, doutor. A voz de uma pessoa que não é ali do meio, não vai dar uma ordem para o doutor, não vai falar, o doutor que vai decidir. Mas ele fez essa pergunta para ela, porque Deus havia colocado ela lá. E aí ele perguntou, ela falou assim, tira, vamos tirar tudo. Ela falou, ela não vai sobreviver, não tem como, não tem como. Ele falou, mas tira, doutor. Tira assim mesmo. Tira assim mesmo. E começou a cirurgia. Só que com o passar do tempo, e ele tirando, ela ficou incomodada. Ela faz cirurgia, assiste cirurgias todo dia, que ela ajuda, ela é instrumentadora. Só que incomodou ela. Aí ela veio e falou, doutor, e aí? O senhor está tirando tudo? Ele falou, agora a gente começou, a gente vai até o fim. Só que eu acredito que ela não volte mais, que ela nem vai acordar. A cirurgia... Sentença de morte estava dada. Estava dada, já estava... Se ela está aqui, é porque Deus entrou com providência. Deus entrou. Aí a cirurgia demorou 8 horas, né? Quando terminou, eu fui para a UTI e essa minha amiga ficou lá. Ela tinha que me acordar, porque na mente dela, ela falou, ela não vai morrer, ela vai acordar. E aí eu lembro que foi ela que me acordou, né? Falou, olha, Vilma, tirou tudo. A gente acorda meio sonolenta, olhei, virei o rosto. Fiquei na UTI por uns dias. E um dia, o doutor chegou lá na UTI e falou, olha, vou tirar você daqui, você pode voltar para o quarto. Só que eu sentia nele, o olhar dele diferente. Porque alguém que não ia sobreviver à cirurgia, ele estava me levando para o quarto, estava me tirando da UTI. Já começou o milagre aí, né? Já começou o milagre. Aí eu fui para o quarto, né? Não comia, não podia comer, era proibido de qualquer coisa. Olha, se chegar alguém e te dar algum comprimido, alguma coisa pela boca, não pode, porque senão você perde a cirurgia. Fica atenta, porque de repente alguém pode te dar algum comprimido. Esquecer e dar alguma coisa. Pela boca, você não pode. Eu tinha uma sonda aqui, né? Onde entrava alimentação e era só isso. E água, nada? Nada, não podia pôr nada na boca. Era expressamente proibida a água, qualquer coisa, pela boca. Era só soro e a alimentação enteral, que passa pela sonda aqui. Tudo bem. 11 dias de internação. Comecei com uma febre. Uma febrinha, de repente essa febre se transformou em 39, 40 graus. Aí eu percebi a correria. Eu não sou de ficar perguntando, eu não perguntava nada, mas eu olhava muito a fisionomia. No olho, você sentia, né? E eu sentia que a situação não era boa. Aí começou, o médico visitava eu uma vez por dia, ele começou a ir de manhã, 2 horas, 3, 4 horas, várias vezes, mais vezes, e uma correria. Alguma coisa estava muito errada. Aí a primeira coisa que tinha que fazer era tirar a alimentação, porque ali era uma porta de entrada de bactéria. Tirou tal, vai fazer os exames e eu estava com uma pneumonia.
Agora imagina a minha situação. 11 dias de cirurgia, totalmente debilitada, sem comer e com uma pneumonia. Sempre dá para piorar. Sempre dá. Aquele equipo parecia uma árvore de Natal, de tanta medicação, fazer exames e aquela correria. E aí eu percebi que uma outra coisa estava mudando. O hospital, eu entrava, eu tinha visitas assim, muita visita. Entrava 2, entrava 3. Era uma despedida. As já pessoas estavam indo lá para se despedir de você. Indo lá porque Acho que o médico já tinha falado, ó, pode ir quem quiser visitar, porque... O médico falou para mim, a família, né, que eu não ia conseguir sobreviver. Infelizmente, não tinha o que fazer, não ia conseguir. Olha. Então, começou a liberar as visitas no hospital. Começou a incomodar até o hospital. Quem é essa tal Vilma? Que tanta gente liga e vem atrás. Porque a situação era um caso novo, muito grave, e que eu ainda estava ali viva. E aí começou o tratamento da pneumonia, e demorou, eu fiquei 21 dias no hospital, internada. Aqui no Iguaçu? Aqui no Iguaçu, no São Francisco, eu fiquei 21 dias. O médico, assim, o Dr. Guilherme Biasotto, ele também fez uma dedicação muito grande, ele me ajudou muito, mas eu sei que tudo que ele fez, eu sou muito grato a ele, mas tudo que ele fez foi Deus. Deus deu a oportunidade para ele cuidar de mim. Amém. Mas o Senhor, ele colocou pessoas em todos os lugares que eu passei. Todos os lugares tinha alguém. Alguém que às vezes não fazia parte da minha denominação, que eu sou evangélica. Alguém que estava ali onde recebeu a biópsia, porque eu tenho uma amiga que trabalha lá, onde recebe as biópsias. Ela não ia falar nada para mim, não falam. Tem a ética. Só que o que ela fez? Ela orou ao Senhor e pediu para o Senhor que na hora que eu recebesse aquele diagnóstico, eu não me desesperasse. Porque se eu me desesperasse, a chance de eu sobreviver era muito pouca. E quando o doutor falou para mim, eu fiquei num estado de choque, mas eu fiquei calma, eu fiquei tranquila. Não foi porque eu sou calma, não foi porque Deus... É o Senhor, né? É o Senhor. Sentimento o Senhor que vem dele, essa vem tranquilidade dele. Não é natural. Não é natural, vem dele. Aí eu fiquei internada 21 dias e depois desse tempo eu recebi alta. Fui para casa, totalmente debilitada. Eu demorava meia hora, 40 minutos para comer meio pão e tomar meio copo de água. Porque isso tinha que ser um processo muito Estava reconstruindo o estômago. Eu, tipo assim, era muito difícil. A situação, o conviver. Quando eu saí quando eu estava no hospital, eu queria ir embora, porque a gente quer ir para casa. A gente quer ir para casa. Quando eu cheguei em casa, me deu desespero. Eu quero voltar, porque parecia que quem vai cuidar? Porque era muito delicado, eu tinha que saber o que colocar na boca, como comer, como engolir. E passado algum tempo, uns 4 meses de cirurgia, que eu já estava começando a me recuperar, só que assim, a minha cirurgia ela foi tão agressiva que o médico não conseguiu costurar. Então ele teve que grampear todo, que tirou uma parte do duodeno, uma parte do esôfago e uma parte do intestino grosso, e depois emendou tudo aquilo. Então, ele não estava cicatrizado. 4 meses de cirurgia, está totalmente... Ainda não está cicatrizado. Eu fui comer uma sopinha. Uma sopinha tranquila com pedacinhos de frango, coisinha mínima. Eu engoli e eu senti que parou. E o médico já tinha me avisado, caso você engasgue, volte para o hospital e manda me chamar. Mas era tão pequenininho que eu falei... Aí para testar, eu bebi um pouquinho de água, a água voltou, não desceu. Eu saí, fui para o hospital, mandaram me internar e fizeram uma endoscopia. O esôfago, por causa das quimioterapias, porque eu fiz 25 quimioterapias, fiz 20 rádio, o esôfago estava fechando. Meu Deus do céu! O esôfago estava fechando. E para que o médico soubesse que estava fechando, eu precisava engasgar. Porque ele não ia saber, ele estava fechando, então não estava passando. Então aquele pedacinho de carne que desceu, que tampou, foi que ele descobriu que estava fechando. E se tivesse fechado, não tinha como abrir. Teria que arrumar um outro meio de alimentar, porque não teria mais como eu me alimentar pela boca. Foi quando fez a endoscopia e estava fechando e estava 9 milímetros. E ele tinha que abrir. Mas como abrir? Eu não estava cicatrizada. Então poderia se romper e aí eu viria a óbito. O médico
É um processo caro, um processo difícil, mas ele chamou a minha irmã e falou para ela, olha, a gente vai ter que fazer isso, é a única solução. Só que eu não garanto a vida dela. Pode ser que aquilo se rompa e ela vai ficar na maca. Mas como não tinha o que fazer, a gente aceita. Vai também para vai de novo para a cirurgia. Vai de novo. E é é como se fosse uma bexiga que eles põem e insufla. E ela vai abrindo aos poucos. Eu fiz 4 sessões por semana. E aí eles foram fazendo, né? Então abriu o meu esôfago estava 9 milímetros e foi para 22, para mim conseguir me alimentar. Mas não tinha esperança. Eu estava indo tranquila, eu não sabia. Mas a minha família sabia. E ele falou, olha, qualquer momento pode romper. E se romper, não tem mais o que fazer. Mas o Senhor, Ele cuida, né? Nas mãos do Senhor não tem... Não tem impossíveis para Ele, né? O homem diz, qualquer pessoa pode dizer, mas a medicina vai até aqui, mas o Senhor vai para lá, além da medicina. Além da medicina. O médico hoje, quando eu vou consultar, que eu tenho rotinas com ele, ele diz, Vilma, você é o meu milagre. Ele sempre fala isso, quando essa porta se abre, eu sinto feliz, porque eu não te dava 10% de chance de vida. Isso quando eu vi os teus exames. Mas quando eu abri e vi a sua situação, ali mesmo eu matei você. Porque eu não tinha, quando eu olho para você, eu alegro a minha vida, porque eu vejo você viva. Eu passei por todo esse processo para fazer a abertura do esôfago de novo. E voltei para casa novamente. E o Senhor, Ele me deu uma nova vida, uma nova perspectiva. Porque a gente, sim, eu sempre costumo falar, principalmente para pessoas quando entra para fazer um tratamento de câncer, é uma nova vida, é uma vida diferente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais vai ser, porque você vai conhecer novos ares, novas situações. E assim, as pessoas precisam ter fé, acreditar. Porque hoje em dia existem muitos tratamentos para o câncer, por exemplo. Mas a palavra é de Deus. A cura vem de Deus. Amém, amém. O homem, a situação, a medicina, nada cura se Deus não tiver, se Deus não fizer. Eu olho para mim hoje e muito do que eu passei serviu para mim, para a minha fé. Porque eu sempre acreditei muito em Deus. Porque com isso você edificou a sua fé e edificou a fé de muita gente. De muita gente. Porque o Senhor, Ele usa essas situações, eu acredito, para a edificação da fé. Eu tive um amigo que ele falou assim, Vilma, você me obrigou a ser mais crente. Porque a partir do momento que eu fiquei sabendo da sua situação, eu comecei a orar todos os dias, eu nem estava orando mais. Se eu continuasse daquele jeito, talvez eu nem estava na igreja mais. Mas eu comecei a orar mais, você me fez mais crente, e eu me senti feliz por isso. Mas assim, Deus, eu sempre acreditei em milagres, quando eu vi alguém contar, não, é verdade, Jesus faz. Mas às vezes, dentro de mim... Mas às vezes a gente fala da boca para fora, né? Dentro de mim. Eu acredito. Não, Jesus faz, Jesus é poderoso. Mas quando é com você, aí você realmente sente o poder da mão de Deus. E eu falava assim, nossa, Ele faz mesmo, tal, mas quando foi para mim, é diferente. Claro então que hoje eu conto o meu testemunho para mim. Às vezes eu estou no banho, às vezes eu estou andando, eu estou de moto, eu conto ele. Eu tenho uma amiga que fala que você visita a sala de troféus. Ela fala, toda vez que eu tenho alguma dúvida, ou que eu perco a esperança, que eu estou meio assim, desacreditando, eu vou lá para a minha sala de troféus. A sala de troféus é tudo que o Senhor já fez e tudo que Ele continua fazendo. Então a gente tem que visitar essa sala de ver, que é a memória, né? A lembrança, e aí vem a gratidão, e aí vem a esperança, a certeza, a fé aumentada. O Senhor é maravilhoso. Isso é porque eu me lembro de um dia, eu estava deitada numa cama e eu não conseguia me levantar sozinha. Eu já estava em casa, eu não conseguia me levantar. E aí, de repente, eu deitada no sofá assim, né? Eu falei, eu vou me levantar hoje sozinha. Eu coloquei todas as minhas forças, todas que você imaginar. Eu não consegui me mover. Naquele momento eu falei, obrigado, Senhor. Mas depois eu olhei para mim e falei, mas por que eu estou falando obrigado? Eu falei, não sei. Era um momento difícil ainda, um momento que eu estava na quimioterapia, você está totalmente debilitada. Mas eu falei, obrigado. Se eu estou aqui, obrigado. E eu decidi no meu coração, eu não vou questionar.
Eu nunca vou perguntar para o Senhor por que eu passei por isso. Por quê? Por quê? Mas a pergunta para Deus nunca é por quê, a pergunta é sempre para quê. Com que finalidade eu estou passando esse vale? Me ensina logo, porque assim você passa logo pelo vale. Você ficar perguntando por quê, não. Qual é a finalidade? Para quê? Não é por quê, para quê? Porque Deus tem propósitos em tudo que Ele faz e tudo que Ele permite na nossa vida, né? Em tudo. E eu não perguntei, eu falei, eu não vou questionar. Nenhum dia da minha vida, não importa o que eu passar. Foram coisas que eu coloquei no começo, que eu determinei para mim no começo. Se eu não consigo me concentrar, não vou murmurar. Porque nós murmuramos. Às vezes está tudo bem, a gente às vezes esquece de agradecer, né? Mas quando a coisa acontece, por que eu? E por que não eu? Por que não eu? E por que não eu? Essa é a pergunta. Por que não eu? Por que não eu? Porque Jesus era muito melhor do que eu e Ele passou por tudo por causa de mim. E quem sou eu para falar para Deus que eu não quero passar por isso ou por aquilo? Nós não somos nada, não temos esse direito, eu penso até que é um direito, né? De verdade. Querer questionar o Senhor. O Senhor não se questiona, se obedece. É verdade, então eu decidi não questionar. E assim eu passei por todo esse processo. Para quem não tinha 10% de chance... E está aí até hoje, ó. Hoje faz 7 anos, fez agora em fevereiro. Olha que bem. 7 anos. Já passou a fase do perigo, já de passei. tudo. Eu volto uma vez por ano, né? Faz os fazer a rotina, uma vez por ano, um acompanhamento, mas graças a Deus estou curada. Sou um milagre ambulante. Olha que benção. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui nos ajudou o Senhor. Olha, gente, que testemunho lindo. Eu gosto de trazer pessoas assim que têm essas histórias de superação, de milagres, porque eu sei que isso edifica a fé das pessoas que estão nos ouvindo, que assistem os podcasts, porque cada mulher que eu trouxe aqui, cada homem de Deus que eu trouxe, tem um testemunho, tem uma história, tem uma coisa boa para contar, e tudo se resume no nome de Jesus. Ele é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Nós não podemos tirar isso da nossa certeza. O Senhor é bom o tempo todo. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é poderoso e Ele pode transformar a situação de vidas como a sua, que já não tinha mais nenhuma esperança. E está aí, ó, sentadinha, dando testemunho pra gente. E daqui a pouco vai tomar café comigo. Amém? Ô Vilma, eu sempre termino meu podcast com umas perguntinhas. Eu não sei se você sabe, mas a gente faz um ping-pong. Então, você vai falando rapidinho para mim, porque acho que já deu o nosso tempo aqui, eu não sei quanto tempo a gente ficou. Eu perco a noção do tempo. Eu começo a ouvir e eu perco um pouco a noção. Mas acho que dá tempo ainda, né, de falar um pouquinho mais. Vilma, fala para nós um amor na sua vida, além de Jesus, que a gente sabe que é o amor maior da nossa vida. A minha filha. A filha. Como que ela chama? Nilma. Nilma? Nilma. Um abraço, querida. Parabéns pela sua mãe, viu? Uma dor. A perca da minha mãe. Perder a mãe é muito difícil. Eu perdi a minha o ano passado também. Mas eu glorifico ao Senhor porque não são tantas pessoas como eu que têm a mãe por tantos anos. Eu vivi, a minha mãe morreu com 90 anos, então, assim, o Senhor me permitiu viver com ela muitos anos. Então, a gente tem que glorificar a Deus por isso, né? Tem gente que perde mãe muito cedo. E verdade. Não foi o meu caso, então, glória a Deus. Uma alegria. Alegria? Ver minha família bem, ver minha família em paz, ver minha família na igreja. Na igreja, isso é muito alegria. Importante, né, Vilma? Isso é muito importante. Muito importante. Um desejo do seu coração. O desejo é quase o mesmo, que vivamos em paz, que a gente possa viver em paz, a gente possa carregar Jesus no nosso coração e viver em paz. E passar ele para outras pessoas, né? Passar essa esperança de vida, essa certeza que é o Senhor Jesus para todas as vidas. As pessoas. Amém. Uma comida. Uma lasanha. Da lasanha aqui. Olha, a massa aqui ganha bastante votos, viu? É uma bastante lasanha. Votos. Uma bebida.
Água de coco. Água de coco, eu também amo. Água de coco. Eu amo água de coco. Não consigo beber muito bem a água normal, que por causa do problema, então a água de coco ajuda muito. A água a descer. Um hino que você goste, que você lembre, que toca seu coração. Aquele hino do Adebras, Vem Cantar Louvores ao Senhor. É um hino que eu gosto muito, porque ele fala comigo. Então eu gosto muito desse hino. Vem cantar louvores ao Senhor. Vem cantar louvores ao Senhor. Amém. Um versículo que você queira deixar para nós aqui, para todos que estão nos ouvindo. O Salmo 46, versículo 1. O Senhor é Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente. Amém. E um conselho, Vilma, que você possa dar para quem está nos ouvindo, um conselho hoje, para quem está doente ou para quem está sem esperança, ou para quem está triste, ou para quem está atravessando alguma dificuldade, um conselho que você daria? Olha, o meu conselho é Deus. Deus Ele é tudo. Ele é a nossa alegria, Ele é tudo. Ele preenche o nosso vazio. E Deus, sim, a medicina diz uma coisa, mas a última palavra vem de Deus. Aleluia, glorifique a Deus por isso. Sair de perto de Deus, muitas vezes as pessoas se afasta de Deus porque está com problema, ou se achega a Deus porque está com problema. Não, Deus tem que estar na nossa vida em tudo, em primeiro lugar. Porque com Deus não diz que nós não vamos ter problemas, não vamos ter aflições. No mundo teremos aflições. No mundo teremos aflições, mas Deus é o refúgio. Deus é a única porta, é a única esperança. E não desanime quem está doente, quem está se sentindo triste, quem está angustiado, quem está na depressão, confie em Deus, se entrega a Deus. Eu acho que Deus, Ele é tudo. Eu tenho certeza, Deus é tudo. E busque a Deus enquanto você pode achar, busque a Deus, se entregue a Deus, porque você vai passar por alguns problemas, mas nunca sozinho. Deus me carregou no colo, ou teve dias que eu andei com Deus, mas teve dias que era só os passos de Deus. Ele que carregou você. Ele que carregou eu. Eu não tinha o que fazer, Ele me carregou. E assim como Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você. Não se afaste de Deus por nada, não existe nada nesse mundo que se substitua a presença de Deus. Amém. É o conselho que eu deixo. Um conselho muito bom esse. Então, se você está no vale, continua com Deus. Se você está na montanha, continua com Deus. Se você está na planície, continua com Deus. Está na alegria, está na tristeza, está na dor ou está sorrindo, fique firme com o Senhor. Amém? Amém. Vilma, foi um prazer te receber, uma alegria conhecer, ouvir a sua história. Eu tenho certeza que você vai trazer esperança para muitas pessoas que estão aí nos ouvindo, pessoas que estão nos hospitais ou pessoas que estão com algum parente doente. Leva esse testemunho para muitas casas, para muitas vidas. Amém. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Muito obrigada de ter aceitado o meu convite. E estamos aí, gente. Próximo podcast, cada dia a gente vai trazendo uma novidade para vocês aqui. Um abraço em Cristo Jesus. Fiquem abençoados. Amém. Pode despedir deles? Que Deus abençoe a cada família que está ouvindo, que Deus abençoe a cada lar. Não perca a esperança, por maior que seja o problema, nós temos um Deus ainda maior. Fiquem todos com Deus. Amém. Essa é a mensagem do Senhor para nós hoje. Um abraço.